Saudações de acordo à hora do dia. Bem-vindo a esse conteúdo de educação manual e plástica relativo à sexta classe. A primeira aula sugestiva que o professor deve lecionar é a aula referente ao espaço. A motivação. Saudações de acordo à hora do dia. Bem-vindo a esse conteúdo de educação manual e plástica relativo à sexta classe. A primeira aula sugestiva que o professor deve lecionar é a aula referente ao espaço. A motivação desse quadro é auxiliar os professores a desenvolverem suas aulas para ensinar a educação manual e plástica aos seus alunos. De maneira nenhuma pretendemos substituir a perícia do professor em lecionar a disciplina, muito menos substituir o manual que é fornecido oficialmente pelo Ministério da Educação de Angola. De início, então, temos que o tema a tratar, o primeiro tema, é o espaço e a profundidade na paisagem. E o subtema, o assunto ou sumário, é o espaço, que podemos encontrar na página 9 deste manual, que é fornecido para os professores terem como guia para desenvolverem as suas aulas. Se formos para o Manual de Educação Manual e Plástica e navegarmos para o índice, veremos que o primeiro tema é o espaço e a profundidade na paisagem. O problema é que ela tem apenas um único subtema, o espaço e a profundidade, que começa desde a página 9 até a página 21. Quer dizer que tem muitos temas que estão condensados num só. É por isso que nós construímos diversas aulas de formas a desfazer esses temas em subtemas simples para facilitar o professor lecionar a disciplina. Para os objetivos desta aula, temos o objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral é voltado ao tema. É por isso que o nosso objetivo geral sugestivo é conhecer o espaço e a profundidade na paisagem. É claro que o professor pode decidir por um outro objetivo geral. Já os objetivos específicos são relativos àquilo que queremos fazer na nossa aula. Por isso, como sugestão, temos os seguintes objetivos específicos: definir o espaço, citar os elementos visuais do espaço, classificar o espaço quanto ao tipo, lados e sentidos, e no final relacionar a proporção dos objetos ao espaço disponível para representar estes objetos. Como perfis que nós desejamos que os alunos tenham, temos como perfil de entrada aquilo que o aluno vai trazer antes da aula, como a noção do conceito de espaço que o rodeia. Saber que estar dentro de uma sala é um espaço fechado, estar no pátio da escola é um espaço aberto, estar na sala de estar da sua própria casa é um espaço fechado, estar na rua a caminho da escola é um espaço aberto. Já relativo ao perfil de saída, que é aquilo que queremos que o aluno saiba após atingir os objetivos específicos, temos então: desejamos que o aluno consiga definir o espaço, citar os elementos visuais do espaço e conseguir relacionar o tamanho dos objetos ao espaço que ele tem disponível para executar o seu desenho. Para recursos de ensino, sugestivamente o professor pode trazer na sala de aula imagens ou gravuras que representem espaços fechados e espaços abertos. Neste caso, temos o quarto, que é uma imagem de espaço fechado, e temos rapazes jogando bola, que é um espaço aberto. Essas gravuras de exemplo se encontram também no manual. Isso quer dizer que numa sala em que todos os alunos tenham manuais disponíveis, o professor pode usar o manual como base para motivar os seus alunos a entrarem no tema que ele quer abordar nesse dia. Se tivermos disponível o manual, podemos ir até a página 9, onde são representadas as gravuras de diferentes espaços. A página 10 também traz duas imagens que representam o espaço,
que o professor pode utilizar na introdução da sua aula. O conteúdo que se refere ao desenvolvimento da aula pode ser escrita no quadro ou ditado de acordo ao critério que o professor acha mais conveniente para os seus estudantes. Contudo, o conteúdo a ditar seria a definição de espaço, que o espaço é aquele lugar em que os objetos na natureza ocupam. Quer dizer que o aluno, onde está na sua carteira, está a ocupar um espaço. O quadro está a ocupar um espaço. O professor, ao se movimentar na sala, vai ocupando diferentes espaços. E que os elementos visuais do espaço são o ponto, a linha, a cor e a forma. Quanto aos tipos, o espaço pode ser aberto ou fechado. Neste caso, temos como exemplo o quarto dos estudantes, que é o exemplo mais fácil para representar o espaço fechado. E o pátio da escola pode representar o espaço aberto. O professor pode colher mais exemplos de espaço aberto e espaço fechado dos alunos. Quanto aos lados e sentidos, o espaço pode ser classificado em espaço bidimensional, aquele que tem comprimento e largura, ou podemos dizer largura e altura, é a mesma coisa. E o espaço também pode ser tridimensional, quando ela tem comprimento, largura e altura, que é o mesmo que dizer largura, altura e profundidade. Esses três termos que são aqueles que realmente são utilizados na sexta classe. Explicando melhor, bidimensional é uma palavra aglutinada, que é bi, e a palavra dimensional. O bi representa 2 e dimensional dimensões, quer dizer, bidimensional é 2 dimensões. Em formas de representação, nós temos as letras X e Y, onde o X na horizontal representa uma dimensão e o Y na vertical representa a outra dimensão. Por serem 2 dimensões, então podemos chamar de bidimensional. Os elementos que facilmente representam elementos bidimensionais são as figuras geométricas planas, que podemos citar o triângulo, o quadrado, o retângulo, o círculo, o losango e o trapézio. É claro que o professor pode trazer na aula outros elementos que possam representar elementos bidimensionais. Já tridimensionais é uma palavra aglutinada, tri e dimensional, onde o tri representa 3 e dimensional representa dimensões. Então, tridimensional é a mesma coisa que dizer 3 dimensões. De forma a representar, teremos agora 3 letras, o X, Y e Z. O X prevalece na horizontal, o Y na vertical e o Z aparece na oblíqua, fazendo então 3 dimensões. O exemplo prático para representar elementos tridimensionais são os sólidos geométricos, referente ao cubo, esfera, cone, paralelepípedo e o cilindro. Novamente, o professor pode trazer outros exemplos para representar elementos tridimensionais. Bom, o próximo conceito a analisar é que quando o estudante ou quando vamos executar um desenho no papel, no quadro, no cimento, no chão, este desenho será bidimensional devido ao lugar onde estamos a representar. Temos como exemplo esta gravura que representa o desenho de uma rapariga. Por ter sido feito numa folha, este desenho é bidimensional. O que então nos leva a concluir que quando vamos utilizar o espaço para fazer um desenho, devemos ter em conta a proporção. Proporção é a mesma coisa dizer tamanho. Então devemos ter em conta o tamanho dos objetos que queremos representar, porque esses objetos devem preencher o espaço disponível, mas têm de manter a proporção do objeto real. O livro traz para nós um conceito um pouco mais técnico que diz que
Quando vamos utilizar o espaço, devemos ter em conta a proporção dos objetos, porque o desenho que deve ser representado deve ter o mesmo tamanho que o objeto real, mas respeitando a escala. Essa escala pode ser de redução ou de ampliação, respeitando, claro, o lugar onde vai ser feito este desenho. Temos esse exemplo, esta gravura. Temos uma casa, uma árvore e o arbusto atrás da casa. Se vermos bem, o tamanho dos elementos é proporcional à realidade, fazendo com que ao olharmos esse desenho, conseguirmos dar conta relacionando com a realidade. Um outro exemplo é a relação entre o carro, a árvore, a casa, o sol e as nuvens. São colocados de certa forma que, embora seja um desenho, nós conseguimos dar conta de que ela representa algo real. A consolidação é aquela fase da aula em que nós queremos ver se atingimos os nossos objetivos específicos, que são relativos ao nosso perfil de saída. Tem várias técnicas a utilizar neste momento, mas o que nós sugerimos é aquela que usa perguntas diretas em que podem ser respondidas pelos estudantes. Então, a primeira pergunta sugestiva é: pergunta aos alunos, o que é o espaço? O aluno poderá responder: o espaço é aquele lugar em que os objetos na natureza ocupam. Pode depois pedir alguns exemplos para ver se o aluno realmente entendeu a relação do espaço com a realidade com que ela vive. Segunda questão: quais são os elementos visuais do espaço? Os elementos visuais do espaço são o ponto, a linha, a cor e a forma. É claro que os estudantes podem falar isso em ordem inversa, que não muda o objetivo da pergunta. Terceiro, como pode ser o espaço quanto ao tipo, lados e sentidos? Quanto ao tipo, vimos que o espaço pode ser bidimensional e tridimensional. Não. Quanto ao tipo, vimos que o espaço pode ser aberto ou fechado. Já quanto aos lados e sentidos, o espaço pode ser bidimensional e tridimensional. E o último conceito que vimos é qual é a relação que existe entre o tamanho dos objetos e o espaço disponível para desenhar estes objetos. A relação que existe entre ambos é que o desenho a representar deve preencher o espaço disponível, mantendo as mesmas dimensões do objeto real que queremos representar. Como trabalho prático ou tarefa, sugerimos que o aluno faça uma fotocolagem, pode rasgar gravuras de revistas ou fotografias, que representem espaço aberto ou fechado e colar numa folha A4 ou numa caixa ou numa cartolina. Ou mesmo o aluno pode executar desenho livre numa folha A4, é claro que não precisa ser perfeito, desde que dê a entender que aquele desenho representa espaço aberto ou fechado, é suficiente. Ou então o aluno pode executar desenho de figuras geométricas, relacionando elas aos sólidos geométricos, por exemplo, o quadrado e o cubo. O quadrado é figura geométrica, 2 dimensões, o cubo, sólido geométrico, 3 dimensões. Para nos apoiar a desenvolver mais ainda esta aula, podemos recorrer ao questionário que se encontra na página 20 do manual e respondermos outras questões que aqui não foram tratadas. É o fim da nossa aula. Até mais.